Muito boa tarde, bem-vindos às Conversas na Eclésia. Aqui, esta quinta-feira, tenho comigo o Hugo Lucas, do Instituto São João de Deus, é psicólogo clínico, que tem estado connosco ao longo desta semana e a quem muito agradeço pela sabedoria e pela companhia. Muito boa tarde. Obrigado, boa tarde, mais uma vez. Eu coloco-lhe uma questão que tem a ver com o seu trabalho, com a sua missão, que são as consultas do luto. São uma proposta de acompanhamento para quem perde amigos, para quem perde familiares, para quem passa por uma situação de perda. Que importância é que pode ter este acompanhamento específico para quem vive uma situação de se ter de despedir e de ter de ver partir um familiar ou um amigo? Boa tarde, mais uma vez, obrigado. De facto, no contexto da vivência das perdas, é importante assumirmos desde logo uma coisa, que é, e hoje cada vez mais neste momento que atravessamos por força desta pandemia, acho que todos reconhecemos que acho que se calhar nunca se falou tanto em luto e em fazer o luto nos meios de comunicação como hoje em dia. Mas de facto é importante perceber o que é que isso quer dizer. E é importante perceber para já que o processo de luto é uma característica, uma reação a uma perda que é significativa. E, portanto, antes de mais, importa perceber que, de facto, estamos a falar de algo que para aquela pessoa é significativo. Não é só mais um doente, não é só mais um número. E, portanto, este é o início da história. Depois, o importante que é conseguirmos perceber que há várias componentes, mas sobretudo duas. A perda que é real e a perda que é simbólica. Real do ponto de vista de que há uma ausência, de que há alguém que deixou de aqui estar. E simbólica por aquilo que era a minha relação com aquela pessoa, o que ela representava para mim, a importância que tinha em mim, na nossa vida, na nossa família. E, portanto, desde logo, este é o início da história. E é o início da história que não é, na verdade, fácil, porque, sobretudo no contexto desta doença, em que tudo acontece de forma muito rápida, quando comparado com outras doenças que têm uma evolução um bocadinho mais paulatina, mesmo que agressivas, estamos a falar de doentes que muitas das vezes foram para o hospital 2, 3 semanas, 5 semanas antes de morrerem com os primeiros sintomas e que acabaram, entretanto, por falecer. E, portanto, de facto, isto sendo tão traumático, tem que causar aquilo que caracteriza um bocadinho esta fase inicial que nós atravessamos quando temos a notícia de uma perda, que é quase como que aquele entorpecimento, há um autor que nos fala um bocadinho sobre isto, a fase do entorpecimento, em que eu quase que fico paralisado, em que eu não sei muito bem no que pensar, em que acreditar, no que fazer, no como gerir esta situação, agora que até já o funeral aconteceu quase. E, portanto, eis-me aqui confrontado comigo mesmo na vivência desta ausência e na gestão desta perda. E, portanto, claro que isto manifesta-se, no caso concreto, indiscutivelmente, com um grande anseio, com um grande protesto, com um grande desespero, com muita irritabilidade, com muita tensão, com muita amargura, com muito desespero, com uma desesperança grande no outro, no amanhã, no futuro. E, portanto, isto, de facto, torna as coisas, desde logo, muito difíceis de gerir, porque isto é um processo difícil. Isto, no contexto familiar, ainda por cima, são vários processos que podem estar a conviver ou a colidir dentro do espaço. Exatamente. Sim, e são aspectos que colidem até entre si muitas das vezes, porque há que gerir a morte da minha mãe, mas é a avó do meu filho, mas é a irmã da minha tia. Portanto, isto, em termos familiares, tem um grande impacto e falamos todos sobre o mesmo e sentimos todos o mesmo e na verdade existe aqui até um bocadinho uma comunhão na perda, é um facto, mas cada qual tem a sua forma, a sua interioridade na expressão desta perda. Portanto, a primeira questão, e aquilo que a consulta de luto faz, e a forma como as pessoas podem ser ajudadas, é reconhecermos a normalidade deste processo que está a ser vivido. E que, acima de tudo, eu acho que é muito importante deixar esta mensagem, numa fase como esta, neste contexto, não há normal ou anormal. Há respostas emocionais
cognitivas, comportamentais, sociais, individuais e idiosincráticas àquilo que é a dor, àquilo que é o processo de sofrimento. Há, indiscutivelmente, uma noção de, eu diria, absoluta dificuldade em conseguir lidar com aquilo que é uma ausência tremenda naquilo que é a dor que a morte do outro me causa. E, portanto, eu não encontro sentido nisto. Isto passou-se tudo muito repentinamente, foi tudo muito difícil. A primeira coisa que há a fazer e que há que ajudar as pessoas é a fazer exatamente esta expressão emocional, é a permitir esta catarse, é a normalizar o que se sente, é a permitir a construção da dor que o luto gera em todos nós. E, portanto, sentimos-la porque amávamos e amámos o objeto perdido. E, portanto, se perdemos aquela pessoa que para nós era uma fonte de amor, temos aqui uma dificuldade pela frente, sobretudo porque em muitos destes casos, como já falámos ao longo desta semana, nem sequer houve lugar a uma despedida. Sim. Não houve lugar a um processo de acompanhamento, de aproximação a um fim de vida, porque muitos destes doentes até acabam por falecer de uma forma muito súbita. E, portanto, ontem alguém que falava, hoje eu tenho a notícia de que essa pessoa faleceu. Portanto, isto é muito difícil de gerir e isto gera reações emocionais absolutamente difíceis. As pessoas têm, de facto, o direito a viver com muita apreensão este momento, com muita dor, com muita dificuldade, porque, de facto, esta é a circunstância atual. E disto não podemos fugir. E, portanto, as famílias enlutadas, as pessoas enlutadas, precisam de ser apoiadas desde o mais precocemente possível, é um facto, mas neste contexto há uma necessidade de estas pessoas se sentirem apoiadas, terem informação específica, de perceberem que há uma necessidade de rever a história, de reformular a história, de contar a história, de se confrontarem com o lado incrédulo que a história muitas das vezes traz. E, portanto, estabelecer contacto com estas pessoas é aquilo que nós fazemos na fase inicial. É uma questão que eu lhe quero colocar. É uma questão que eu lhe quero colocar que tem a ver... As pessoas muitas vezes estão muito isoladas também neste processo. Não faltaria pergunto se faz falta que fossem divulgados mais os recursos que as pessoas têm ao seu dispor, como por exemplo estas consultas, para pedir ajuda. Sim, indiscutivelmente. Esse é um trabalho que eu acho que precisa de ser feito, porque de facto ouve-se falar onde é que se faz o teste, ouve-se falar dos laboratórios, ouve-se falar dos hospitais, das camas, das enfermarias, dos intensivos, do número de médicos, do número de doentes, do número de óbitos, mas não se ouve falar do número de consultas de luto, do número de equipas de apoio, do número de pessoas que estão disponíveis para poder ajudar, porque depois temos aqui uma questão. Não são todos os profissionais de saúde, é importante dizer, que estão capacitados para ajudar pessoas a viver este processo de luto e a gerir estas perdas. E, portanto, existem, neste momento, com a orientação, com a norma da Direção-Geral de Saúde sobre luto, que foi emanada no ano anterior, em abril, se a memória não me falha, existem 5 centros de referência na área do luto, existem elementos de apoio do ponto de vista das recomendações técnicas e científicas para os profissionais, e existem neste momento, pelo menos, alguns coexistem, outros não, mas existem mais 10, aliás, peço desculpa, mais 10 equipas com consultas de luto e com apoio especializado no âmbito do programa Humaniza da Fundação La Caixa. Todas as equipas de apoio psicossocial, uma nos Açores, uma na Madeira, 2 na região Norte, 2 na região Centro, 2 aqui na região de Lisboa, da qual o Instituto São João de Deus faz parte, uma no Alentejo e outra no Algarve, têm colegas capazes e competentes de poder reagir, de poder responder, de poder integrar. E este certamente será um desafio que nos tocará pela frente a breve trecho, porque de facto estas pessoas precisam de ser ajudadas.
Nós, no Instituto, temos a nossa consulta de luto, funciona aqui na Clínica de São João d'Ávila, em Lisboa, é óbvio, mas nós não chegamos para o país todo e, portanto, nós temos esta capacidade, nem nos arrogamos em tal. E, portanto, sabemos que, de facto, existe sim uma necessidade de difundir, que é isto que eu acabei de fazer, onde é que existem, garantidamente, pessoas capazes, com formação específica adequada, com competências para poder lidar com o processo de luto, com a vivência da perda e com acompanhar pessoas, famílias, neste contexto, enlutados. E, portanto, a grande questão inicial neste momento é permitir esta expressão, é ajudar os sobreviventes a sofrer, porque este sofrimento não pode ser embutado, não pode ser posto para debaixo do tapete, não podemos dizer coisas como sejam, isso vai passar, amanhã é outro dia, hoje estás assim, mas amanhã vai estar pior. Lembra-te, se ele aqui estivesse, não podia estar assim, ele não queria que tu tivesses assado, ele queria que tu fizesses cozido. Não. E, de facto, o luto, neste contexto, é muito individual, tem uma perspectiva familiar subjacente, porque há uma família inteira que perde, e isso é muito importante ser abordado. Não se lida apenas com a perda, objetivamente, mas também há uma disrupção no conceito familiar. E, portanto, a própria família vai ter que se organizar na redefinição de papéis, de tarefas, no assumir a ausência do outro, no honrar a memória de quem partiu. E, portanto, falar sobre o que aconteceu naquele dia, falar sobre como é que foi a notícia, falar sobre como foi a morte, descrever todo este processo é muito importante. Mas também é muito importante, e este é o trigger, o gatilho fundamental que as consultas de luto têm para nos oferecer, é a importância de falarmos sobre quem partiu, sobre quem era aquela pessoa e quão especial era aquela pessoa para mim. E isto é absolutamente fundamental, e este é um passo que nós não podemos, eu diria, não podemos ousar esquecer, porque este não é um momento só nosso, este é um momento também de quem partiu, e isto faz parte de alguma forma de perceber como é que estas relações eram, como é que as pessoas se davam, como é que as pessoas se despediram, como é que as pessoas viveram estes últimos momentos da vida. E isto é uma coisa que é absolutamente importante. Depois, existe um outro lado, que tem uma dimensão de construção do processo de luto, que se faz em contexto de intervenção, mas que, no fundo, culmina com 3 grandes aspectos, eu diria. Com ajudar quem sobrevive a reinvestir num novo projeto de vida, portanto, a encontrar também sentido no processo. Encorajar estas pessoas àquilo que são, de alguma forma, também atividades que são gratificantes para as próprias, que são fonte de harmonia, de prazer, de bem-estar interior e, acima de tudo, ajudar a identificar as pessoas, ajudar a que as pessoas se identifiquem, se calhar a questão até é um bocadinho mais esta, com o que de positivo esta experiência trouxe. E, portanto, vemos que este momento ainda é absolutamente prematuro se quer pensar nisto. E, portanto, o que é que trouxe de positivo? Sim, compreendo, sim. E este é um fator que é onde o processo de luto nos leva. É uma etapa final. E, portanto, a grande fase inicial neste momento, o grande choque, o grande embate, é exatamente perceber, porque isto é que vai influenciar também, de alguma forma, juntamente com uma história das perdas passadas, como é que, se existem outros lutos, se existiam outras questões pendentes, etc. Mas como é que isto influencia a evolução do luto? Porque isto tem peso, na verdade. Esta é a questão. E depois não há respostas iguais, só terminar dizendo isto, não há respostas iguais. Não há processos de luto iguais. Da mesma forma que não existem processos de luto dentro de um critério da normalidade ou da anormalidade, existem lutos que são complicados, existem lutos que são difíceis, existem lutos que têm muito sofrimento, que muitas das vezes geram psicopatologia e quadros do ponto de vista orgânico em termos de doença mental, mas esses são uma pequena parte, são uma exceção e podemos estar atentos porque há um conjunto de fatores que para nós profissionais de saúde são conhecidos, que são de alguma forma quase como que elementos-chave que precisamos de identificar para fazer com que quem é crítico na vivência deste processo seja precocemente agarrado num apoio estruturado no contexto hospitalar ou numa consulta de luto.
E, portanto, existem consultas de luto, nós temos a nossa consulta aberta e disponível e estamos cá para acolher tudo de quem necessita de nós, sem dúvida. Muito obrigado. Foi o Hugo Lucas, psicólogo clínico do Instituto São João de Deus. É o nosso convidado desta semana nas Conversas na Eclésia, neste olhar que temos vindo a fazer sobre a realidade do luto, da perda, da morte, no contexto da pandemia. Muito obrigado pelas indicações que vai deixando e pela leitura que certamente estão a ajudar muito quem está do outro lado do ecrã, também a integrar estas informações e a perceber se eventualmente já num processo de luto, onde é que pode recorrer se precisar de ajuda para que possa viver melhor superar melhor esta perda. Nós voltaremos a ver-nos amanhã, se Deus quiser. Até lá, as Conversas na Eclésia continuam sempre aqui com este olhar sobre as conversas no silêncio.